Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, Annelise Liz, comunidade que nos assiste pela internet, assessores, professor Álvaro, sempre bem-vindo nessa casa. Senhor presidente, nesse espaço de hoje, eu não poderia deixar de ressaltar uma data importante no dia 13, nesse mês de maio, que é o dia 13. 13 de maio de 1888, através da lei número 3.353, ocorreu, então, um pacto da sociedade brasileira. Eu sempre digo que uma lei é um pacto vigente naquele tempo. E naquele momento, até aquele momento, era permitido que humanos escravizassem humanos no nosso país. Foram mais de 300 anos em que negros e negras, trazidos do continente africano, foram escravizados neste país. E há exatos 134 anos atrás, pela luta nos quilombos, pela resistência nos quilombos, pela luta de abolicionistas como Luiz Gama, André Rebouças, José do Patrocínio, que foi então assinada a Lei Áurea. Mas será que a lei de fato garantiu a liberdade? Porque os negros não tinham casa, não tinham terra, não tinham mais famílias, não tinham mais história. E o que nós, em 2022, ainda discutimos, meu caro vereador Ednei? Discutimos ainda o racismo. Discutimos ainda o respeito. Discutimos ainda a igualdade de oportunidades. Então, é uma data que a gente precisa ainda refletir sobre o real sentido de liberdade, o real sentido de autonomia, o real sentido de voz, o real sentido de participação. Em todos os espaços sociais, os negros ainda são minoria. E há quem questione, por exemplo, as cotas como medidas afirmativas, que nada mais são do que instrumentos que reparem o histórico de opressão. E a própria lei de cotas determina um tempo. Ela não é uma lei que o objetivo dela é ser eterna. Naquele momento que a gente tiver igualdade de oportunidades no acesso, as cotas não precisarão mais existir. Mas ainda hoje, em 2022, a gente precisa reafirmar a necessidade de combater o racismo, a necessidade de promover políticas de igualdade racial, a necessidade de reconhecer o papel do negro na nossa história. Então, quando a gente afirma que o nosso litoral negro, porque possui 9 comunidades quilombolas, desde São José do Norte até Capivari do Sul, é um litoral afro-açoriano, é porque a gente reconhece o papel do negro na nossa história. Então, que o 13 de maio não seja só reconhecido como o dia da abolição da escravatura, mas no dia que reconhece a luta do povo negro pela sua liberdade. Porque foi o povo negro que se rebelou contra as correntes. E que nós, na nossa região, em que o negro tem um protagonismo na história e na construção do povo e da identidade do povo, nós tenhamos a consciência de que combater o racismo tem que ser uma tarefa de toda a sociedade. Recentemente, em 30 segundos eu concluo, senhor presidente,
tivemos mais um caso de racismo no futebol. Como milhares de outros que existem pelo mundo inteiro. E o futebol acaba sendo, por ser um esporte muito popular, acaba dando voz àquilo que é extrato da própria sociedade. E nós todos temos um dever civilizatório de lutar por uma sociedade diferente. Talvez ainda não seja a nossa geração que vai colher os frutos dessa luta, mas é a nossa responsabilidade seguir lutando. Porque precisamos acreditar em um mundo diferente. Nesse espaço era isso. Muito obrigado, senhor presidente.